Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o tema é o nosso amigo Robinson, que ele vai falar sobre ressurreição e reencarnação. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, a lição 62, Jesus para o Homem. É uma passagem, numa carta de Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogadas criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Do nada é por acaso. O Luiz vai falar de ressurreição daqui a pouco sobre o conceito, né? Mas essa parte nós lemos também na Assembleia, né? Na Assembleia foi lido na lição 61, o homem como Jesus. E aí é uma continuidade, né, na 62, de Jesus para o homem. Nessa passagem, Emmanuel ele enumera, né, a importância de Jesus ter vindo como segunda revelação divina e presente no planeta, né, de uma forma material, para difundir e dar sentido a essas lições, justamente nos mostra a necessidade que ele veio justamente trazer para a gente essa proposta de sentido, né? O objetivo dele de trazer uma visão mais ampla desse conhecimento, porque senão ia ficar as lições em vão. A forma de pensar, a forma de a gente ter um contato com essas leis divinas ficaria uma coisa fria. Jesus veio justamente oportunizar para a gente, trazendo para a gente uma proposta de sentido dentro dessas lições. Hoje nós estamos aqui numa noite calorosa, mas ao mesmo tempo com o objetivo de que esse contato da mensagem consoladora faça sentido para o meu papel de transformação, porque todos nós vamos caminhar para essa transformação. Então ele coloca aqui, né, de que ele coloca das humilhações e tudo que Jesus passou dentro dessa esfera encarnado, né, mas ao mesmo tempo trazendo para a gente uma proposta de valor, uma proposta de que eu deixei tudo pronto para que a gente possa dar continuidade dessas lições
em todos os lugares, né? Em todos os cantos, na família, na sociedade e no íntimo. Mas não é justamente a gente apropriar-se e a gente justamente trazer uma proposta de convencimento. É entender que no decorrer do tempo nós vamos aprimorando essas lições. Quando ele falou da parábola do semeador, ele disse para a gente dos tipos de solo e o tempo que esses solos vão dar frutos. O tempo que essa árvore vai crescer e ser frondosa, trazendo frutos. Não é de uma hora para outra, né? A gente vai montar uma planta hoje, não quer dizer que amanhã vai estar uma árvore frondosa. Ela tem justamente uma gradação do tempo. E Jesus, ele nos mostra a importância de preparar esse terreno e a gente entender de que eu preciso compreender essa fala em mim para compartilhar ao outro. Por isso, quando ele fala do amor ao próximo como a si mesmo, é isso: entender em mim a dor do outro, ou então entender que o outro, muitas das vezes, traz para a gente experiências para que a gente possa cada vez mais caminharmos juntos. Então, a proposta de Emmanuel, vale a pena a gente dar uma refletida justamente disso, a importância que Jesus veio, se dedicou, deixou a mensagem para nós, mas com o objetivo de dar sentido e que a gente possa justamente se apropriar dessa mensagem consoladora, mas ao mesmo tempo dar prosseguimento e continuidade a essa mensagem. Não é catequizar, não é justamente levar o conhecimento de uma forma mecânica, e sim trazer o Evangelho aos corações para mudar, trazer sentido, para que possa fazer um papel de mudança, que a gente possa ser o mesmo igual era antes e igual era agora. Se a gente está igual de alguns anos para quando a gente teve o primeiro contato com o Evangelho do Cristo e hoje, e esse contato não mudou, a gente precisa refletir, a gente precisa justamente ali buscar o entendimento de que essa é a proposta, é de mudança, e ele pede justamente isso. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, abrindo as portas para nós há 74 anos, levando os nossos pensamentos, iluminando consciências, para que a gente possa, à medida que a gente estuda o Evangelho do Cristo, estude a doutrina espírita, e que possamos aplicar, vivenciar essas lições no contato diário com a família, no contato diário com a sociedade, mas que possa servir de instrumentos de libertação para o homem de bem, ao homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Aproveitamos que estamos aqui em comunhão de pensamentos, que a gente possa mentalizar e vibrar a todos os trabalhadores e colaboradores dessa instituição, os que passaram, os que estão presentes e aqueles que estão por vir. E que a gente possa também, nesse canal de radiação mental, elevar os nossos pensamentos aos nossos irmãos acamados, doentes, que passam por perturbações, desafios, que a gente possa mentalizar durante toda a palestra, para que a gente possa ofertar a palavra do consolo necessário, para que a gente possa caminharmos juntos, atendendo o convite que nos foi enviado de auxílio da regeneração desse planeta. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Robinson, que ele vai falar sobre ressurreição e reencarnação. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós estamos dando sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi tratado aqui semanas atrás, primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, nós estamos no quarto agora,
que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o atrativo nesse capítulo, embora que seja todo o atrativo, é a gente falar um pouco sobre a diferenciação de uma coisa para a outra, da ressurreição para a reencarnação. Para isso, na noite de hoje, a nossa bibliografia são essas aí. Nós nos utilizamos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, da Gênesis, Gabriel Delane com o livro Reencarnação. Reencarnação e Imortalidade, Hermínio Corrêa de Miranda. Nossos filhos são espíritos, também Hermínio Corrêa de Miranda. E um artigo no Portal do Espírito do ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Joani Borges de Oliveira, a quem eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente na sede da FEB lá no Rio, né? Um senhor muito instruído, muito centrado. Bom, então essa é a nossa bibliografia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que tem esse título que nós acabamos de dizer, Kardec nos fala no 94 que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Vocês sabem disso, eu costumo dizer, eu não leio o slide inteiro não, tá? Vocês leem e façam um resumo, não é? Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte. Quem eram os saduceus da época? Os saduceus eram os materialistas, eram os incrédulos que não acreditavam em nada. Então para eles já morreu, acabou tudo, como hoje nós temos ainda, se é que ainda existem materialistas na acepção da palavra, né? Porque tem gente que não, eu sou materialista, não acredito em nada, mas quando a coisa começa a complicar, quando está perto de um problema de saúde grave, meu Deus, né, me ajuda, se não acredita em nada, não pode acreditar nem em Deus. Então nós vemos na realidade materialista hoje em dia muito mais da boca para fora do que na realidade de sentimento. Ora, então a ideia que os judeus tinham desse assunto era um pouco complexa, eles não entendiam muito bem como é que isso se dava não. E eles utilizavam o número de ressurreição. Eles sabiam que a gente continuava existindo, mas não tinham uma noção muito clara de como isso de fato podia acontecer. A impossibilidade da ressurreição, por uma razão muito simples. Depois que nós sofremos o processo de decomposição cadavérica no túmulo, as nossas moléculas, os nossos átomos se desassociam, eles se separam e eles vão constituir outros organismos. Como é que nós poderíamos ressurgir? A ressurreição significa isso, ressurgir com o mesmo corpo de um corpo material que já foi totalmente desagregado pelo processo de putrefação cadavérica. Então os nossos átomos, moléculas no túmulo vão constituir outros organismos. E aí como é que a gente poderia voltar com o corpo que já não existe mais? A gente botou até uma figurinha ali, né, do que sobra na realidade, depois de alguns anos, quando se faz a exumação dos cadáveres, sobra geralmente o esqueleto. Por quê? O esqueleto é composto de alguns materiais que não fazem parte do cardápio das bactérias. Então é por isso que os ossos não são consumidos. A carne os músculos, a pele, uma série de coisas. Então o que acontece? Os nossos ossos, na realidade, com o passar de muitos e muitos anos, eles fossilizam. Eles ficam quebradiços, viram até um pó, mas não faz parte do cardápio das bactérias. Então é por isso que sempre se mantém o esqueleto, né, durante muito tempo. Então é impossível retornar um corpo que já não existe mais. Como é que nós podemos entender então ressurreição? Ressurreição nós podemos entender no caso de Lázaro, porque, conforme nós conhecemos a história, né, mandaram, pois, suas irmãs, Marta e Maria, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E nas Escrituras nos fala realmente que Jesus amava Lázaro. Lázaro era meio que seu primo, então ele amava muito a Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, foram chamar ele no local que ele estava. Ele tem uma frase que é uma frase fundamental para essa questão. Ele disse assim: essa enfermidade não é de morte. Então, ou seja, pode ficar tranquilo, essa enfermidade não é de morte. Seu irmão não está morto, em outras palavras. Ele quis dizer isso. E ele ficou ainda 2 dias aonde ele estava. E quando ele vai, então, para onde Lázaro havia sido sepultado, de Betânia, né? Acontece que aí as irmãs ficaram chateadas com ele. Senhora, te chamando aí há 2 dias atrás, o senhor não veio? E ele falou: calma. E mandou tirar a pedra do túmulo onde Lázaro estava sepulto. E aí elas disseram: mas Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. Está ali nos slides. Está cheirando mal. Por quê? Claro, imagina aquele sol escaldante da Palestina. Os túmulos eram feitos na rocha.
cavava-se um buraco na rocha, enfiava o defunto lá, todo atado, todo coberto com ataduras. E lá, 4 dias, não podia estar cheirando bem. Não tinha desodorante naquela época, não se tomava banho direito. Então é claro que ia estar cheirando mal. E Jesus, sem se importar com isso, olha para o alto e diz: Pai, obrigado, tipo assim, por ter atendido o meu pedido. Ou seja, não quero que meu irmão Lázaro desencarne. E aí ele dá uma ordem. E a ordem de Jesus não tem como não ser atendido, né? Lázaro, vem para fora. E daqui a pouco vem aquela múmia toda enfaixada, andando devagarzinho, né? E aí Jesus determina: desatai-o, tirai as ataduras, para que ele fique livre. Ora, então nós podemos entender a ressurreição no ponto de vista de que Lázaro não estava morto. Lázaro não estava desligado do corpo, mas isso estava prestes a acontecer. Ele estava provavelmente por um fiapinho, digamos assim, de vida, espírito ligado ao corpo material. Só que com a ordem que Jesus diz, Lázaro vem para fora, o que Jesus fez? Jesus tem um poder magnetizador enorme, fantástico. Um espírito que há 4,5 bilhões de anos atrás criou o planeta Terra. Então a ordem que ele dá, na realidade, é uma emanação fluídica na direção de Lázaro. Ele reconstitui em Lázaro os laços que estavam prestes a se romper. E Lázaro então retorna à vida. Ressurreição nesse sentido, que Lázaro não estava morto. Porque Jesus poderia derrogar as leis de Deus, até como filho de Léo dele, quem sabe. Mas ele não ia fazer isso. Então, a partir do momento que nós morremos, que o corpo físico perece, e nós passamos pelo processo de desligamento e vamos desencarnar, Jesus não ia fazer, né? Isso é uma lei natural. Jesus não ia abdicar da lei de Deus natural para fazer com que Lázaro aquilo que ele gostaria. Então, Lázaro não estava morto, diga-se de passagem, estava prestes a morrer. Por isso que no início da história ele diz: não temam, porque essa enfermidade não é de morte. Mesmo distante da cidade ali de Betânia, Jesus sabia que o seu irmão estava morto, porque Jesus tinha uma visão, né, incrível. Portanto, a ressurreição aplica-se lá no sentido de tornar a vida, mas não a livre, conforme nós vamos ver. Ascensão do Cristo. Aqui Paulo nos explica em Coríntios, capítulo 15, a diferença dos corpos. Então Paulo deixa bem claro que temos corpos terrestres, corpos materiais, que quando nós encarnamos ou reencarnamos, nós vamos utilizar esse corpo, que é composto de fósforo, azoto, carbono, oxigênio, uma série de elementos que vão constituir a nossa matéria física. Mas Paulo também já conhecia os corpos celestes, ou seja, o nosso corpo espiritual, ou perispírito, como preferirem, aquele corpo energético que sobrevive à morte do corpo físico. Paulo já conhecia isso, tanto é que ele deixa bem claro, né? Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se em corpo espiritual. Então Paulo já nos fala da diferenciação dos dois corpos que existem. O corpo material vai perecer no túmulo, o corpo espiritual vai continuar vivendo a vida espiritual. Reencarnação nas Escrituras. Aí é o artigo que o grande Giovanni Bosch, de 2007, escreveu no periódico chamado Portal do Espírito. Ele diz que a reencarnação teria sido proscrita das Escrituras a partir do Sínodo de Constantinopla, no ano de 543, porque o imperador Justiniano ele foi casado com a Teodora. Só que a Teodora, antes do Justiniano se apaixonar por ela era cortesã, ou seja, ela era uma mulher que tinha uma vida um pouco conturbada, digamos assim. E ela não aceitava a questão da reencarnação, porque ela pensava assim: meu Deus do céu, se eu vou ter que reencarnar e de uma certa forma ser responsável por tudo que eu já fiz de errado nessa vida, o negócio vai complicar para mim, né? E ela convenceu o marido, que muitas das esposas têm essa característica, a propriedade de convencer os maridos, né? A que Justiniano, nesse concílio, tirasse, nesse sínodo, melhor dizendo, tirasse, abolisse das Escrituras a tal da reencarnação. E obedecendo a ela, que um bom marido sempre obedece às esposas, né?
ele realmente promoveu a retirada do vocábulo reencarnação das Escrituras. Mas ele esqueceu de tirar de várias passagens das Escrituras, como nós vamos ver na noite de hoje. Se aboliu o vocábulo reencarnação, não aboliu, ele não conseguiu retirar as passagens nas Escrituras que nos falam claramente da volta do espírito à vida corporal. Posteriormente, essa condenação foi apoiada pelo Papa Vigílio, que viveu nessa época aí, demais patriarcas da igreja que vieram depois, e já no ano de 1965, o Vaticano II confirma a impossibilidade da reencarnação para eles. Por quê? Porque como é que a igreja vai explicar, que agora é preciso reencarnar se eles pregaram a vida inteira a ressurreição da carne? Aliás, uma das orações dos católicos, eu fui católico, sabia todas elas, uma das orações do católico é o creio em Deus Pai, creio na ressurreição da carne. Como é que você muda isso depois de milênios, mais de 2.000 anos pregando sobre isso? Então fica complicado, né? E eles procuram manter então a ressurreição e não a reencarnação. A gente respeita, só que várias passagens nas Escrituras nos levam aqui na reencarnação. A transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu em particular ao alto do monte, e lá ele transfigurou-se diante deles. Só que Pedro, Tiago e João ficaram mais abaixo. Jesus foi mais acima um pouco nesse monte. Monte Tabor, onde deu-se o monte da transfiguração. E lá eles perceberam que ao lado de Jesus estava Moisés, estava Elias. E aí quando Jesus desce, e Jesus estava todo iluminado, Pedro diz para ele o seguinte: mestre, quer que nós façamos aqui 3 barracas, 3 tendas para você, Elias e Moisés? Então, ou seja, a visão foi tão forte, tão clara, que eles identificaram como se os dois ainda estivessem encarnados, como se Moisés e Elias estivessem encarnados. E identificaram que era Moisés, que era Elias junto com Jesus. Então ele achou que eles iam precisar de tendas. Aí Jesus disse o seguinte, mas Senhor, é mister que Elias venha primeiro. Então, aí Jesus disse o seguinte para eles: em verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Gente, isso não tem como você mudar isso, que está ali na passagem de Jesus em Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, 3 evangelistas narram isso. E Jesus deixa bem claro: Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram padecer tudo o que quiseram. Assim farão também sofrer o Filho do Homem. E Jesus sabia de antemão que ele seria crucificado, que ele passaria por tudo aquilo que ele passou, aquele processo doloroso da crucificação dele. E no final, desses 3 evangelistas, deixa bem claro: então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Ora, então se Jesus afirma que Elias já veio, mas não o conheceram, porque ele era João Batista, é uma questão muito simples. Elias viveu 400 anos antes de Jesus. João Batista é contemporâneo de Jesus, era primo de Jesus até, era filho de Isabel, e era sobrinho de Maria, era primo de Jesus, e nasceu 6 meses antes de Jesus. Então Jesus deixa bem claro aos 3 que ali estavam: gente, Elias é o João Batista, só que vocês não o reconheceram. E aí, é aquilo que nós falamos, o imperador Justiniano, algumas passagens das Escrituras, ele não mudou. Ele esqueceu de observar que Jesus deixava bem claro que não havia ressurreição, uma reencarnação. Outra passagem em Mateus capítulo 11, em Lucas também capítulo 7, Jesus reafirma: ora, desde os tempos de João Batista. Como assim? Como desde os tempos de João Batista, se João Batista convivia com Jesus? Desde os tempos de João Batista, lá atrás, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas até o João. E também a lei. E aí novamente ele afirma nessa outra passagem, nesse outro ensino: se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que havia de vir. Como é que a gente não consegue entender isso?
Como é que a gente pode deturpar essa fala de Jesus dizendo ele mesmo é o Elias que havia de vir? Ele está falando de João Batista. Desde os tempos de João Batista, o mundo era tomado pela violência. Por quê? Quem foi Elias? Elias era um profeta tanto quanto violento. Elias, com seus soldados, mandou decapitar 350 adoradores do deus Baal às margens do Rio Jordão. E aí, olha como a reencarnação faz com que a gente pague débitos do passado. Se Elias mandou decapitar 350 adoradores do deus Baal, quando ele volta com João Batista, qual é o final da vida de João Batista? Decapitado também. Né? Passar por aquilo que fez outros passarem em outra vida. Então é isso que muitas vezes acontece no nosso processo reencarnatório. Estou sofrendo isso assim. Mas você fez. Outras pessoas sofreram da mesma maneira. Né? Então simplesmente eu não gosto do termo pagar. Nós estamos resgatando débitos do passado. Pagar tem uma conotação assim, de uma coisa, né, meio depreciativa. Então Jesus deixa bem claro, ele ainda diz assim: ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Por quê que Jesus diz isso? Porque muitos de nós ouvindo não compreendemos, vendo não acreditamos. Então ouvidos de ouvir é ouvidos de compreensão, é você entender aquilo que está te sendo pregado. E Jesus deixou bem claro. Querem outra passagem que nos fala basicamente de reencarnação? Essa nós só vamos encontrar em João, no capítulo 3. Havia um doutor da lei, senador, chamado Nicodemos, que resolveu encontrar Jesus na calada da noite. Por quê? Ele era, senador, ele era judeu, sacerdote, e ele foi encontrar com Jesus às escondidas, porque ele queria saber que história era essa de reencarnação entre os fariseus. E aí ele diz o seguinte: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes. Nicodemos já tinha conhecimento dos vários milagres, entre aspas, que Jesus realizava. Porque conhecedor de todas as leis universais, Jesus conhecia química, física, biologia. Vocês podem imaginar? Para ele curar as pessoas era muito fácil. Era muito fácil. Ele movia a sua energia em direção da pessoa, estabelecia as moléculas malsantes como trocando com moléculas sadias, e a pessoa ficava curada. Bastava ele dar uma ordem, como foi no caso de Lázaro que retornou à vida. Jesus respondeu: em verdade digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí tem umas historinhas aí, uns bonequinhos que aparecem com aquela interrogação na testa. Eu fico imaginando que Nicodemos ficou assim, aquela interrogação na testa, olhando Jesus. Falou assim: mestre, mas como é que pode dar-se isso? Como é que um homem já velho pode tornar, voltar e entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus disse para ele o seguinte: em verdade te digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós somos constituídos organicamente 70% de água. Nosso organismo tem 70% de composição de água. Então, quando Jesus disse: se não renasce da água, do corpo físico, do corpo material e do Espírito, ou seja, se não houver a volta desse Espírito para juntar-se a esse corpo material, a gente não cresce, a gente não evolui e a gente não chega à compreensão das coisas de Deus. E aí ele continua dizendo que é nascido da carne é carne, vai para o pó, tanto é que tem uma outra passagem que ele diz: tua esposa e ao pó retornará, ou seja, retornaremos à química inorgânica do subsolo, constituindo os nossos elementos inorgânicos. E aí ele diz: não te admires que eu te ache a Deus, você precisa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ou seja, como ser espiritual, nós podemos ir onde quer, desde que nós tenhamos consentimento para isso, né? Mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, o Espírito vem para reencarnar, de onde nós viemos? Eu acredito que a grande maioria de nós aqui na noite de hoje não sabemos. Antes dessa existência, de onde nós viemos? Qual foi a nossa vida? Em que lugar desse Brasil? Em que lugar desse planeta? Ou que outro planeta, né? Tem uns aí que a gente encontra na rua por aí, que a gente fala: meu Deus do céu, essa criatura não é da Terra, não. Porque tem uns comportamentos tão esquisitos, as coisas tão loucas, que você fala assim: só veio de outro mundo.
Parece que veio de outro planeta, né? Ou seja, todo mundo de nós sabe, com raras exceções, de onde nós viemos, qual foi a nossa última existência. E como ele fala, e você não sabe para onde o espírito vai. Ou seja, depois que a gente desencarnar, para onde nós vamos? Todos nós espíritas queremos ir, pelo menos, para uma colônia parecida com o nosso lar. Depois que a gente viu o filme, então, sentado ali na beira daquele lago, ouvindo um concerto de piano, de violino, né? Mas a gente não pode esquecer que André Luiz, antes do nosso lar, passou 8 anos no umbral, de acordo com a vida dele, com a vida que ele teve, né? O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos ainda insistiu: mas Senhor, como pode isso fazer? Como é que pode estudar? Aí Jesus fez um caminho, né? Vamos pela poxa. Pois que? Tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Se você não me crê quando te falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Ou seja, você, apesar de ser doutor da lei, não tem ainda o entendimento necessário para compreender isso que eu estou te dizendo. E tipo assim, nossa conversa vai parar por aqui, né? Se você não consegue entender, e você é doutor da lei, como é que eu vou conseguir te explicar? Entretanto, não aceito os nossos testemunhos. Mas se não me crereis quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Reencarnação nas antigas religiões. Gente, não é como muita gente equivocadamente pensa, que o Espiritismo que criou a reencarnação, não. Isso é oriental. Isso é dessas religiões orientais de milhares e milhares de anos antes de Cristo mesmo. Na Índia eles entendiam como paligenesia, pali de novo, gênesis do nascimento. Mas a Índia é uma civilização extremamente antiga, de milhares e milhares de anos. O masteísmo, fundador Zoroastro, na Pérsia antiga, 660 anos antes de Cristo, já pregava a reencarnação. Na Grécia, Pitágoras, né, veio falar da doutrina do renascimento da alma que ele aprendeu no Egito. E Heródoto, considerado o pai da história, o único erro que Heródoto teve, que ele copiou dos egípcios equivocadamente, é que, como punição por uma encarnação malfadada, infeliz, ele admitiu o erro da metempsicose, que a gente poderia voltar no corpo de um animal. Mas tem tanta gente que a gente conhece por aí que nem precisa voltar no corpo de um animal. A gente já fala assim, meu Deus do céu, já parece um jegue nessa encarnação, para que ainda vai voltar na outra, né? No corpo de um animal. Então é o erro da metempsicose como punição voltar no corpo de um animal. A alma humana não encarna em corpos inferiores à espécie humana. Vai reencarnar sempre em corpos humanos. Ok? Plotino, da escola neoplatônica de Alexandria, diz que o dogma de toda a antiguidade universalmente ensinada a doutrina da reencarnação. Plutarco escreveu que os mais remotos legisladores da Grécia Antiga, né, fundamentaram suas leis no dogma da reencarnação. Plutarco escreveu, está falando de Plotino, né, de uma série de outros legisladores da Grécia Antiga, que curiosamente eles puniam o espírito. A lei latina foi baseada na Lex Romana, que foi baseada na lei grega. Tá? Então, quando eles criaram as leis gregas, eles puniam o ser espiritual. É por isso que a gente acha engraçado quando a gente fala assim, fulano foi condenado a 400 anos, né? Ele não vai viver isso. Fisicamente ele não vai ver, mas o espírito é imortal. Os gregos condenavam o ser espiritual, não a matéria, né? Por isso que Plutarco escreveu que os mais remotos legisladores da Grécia Antiga fundamentavam suas leis na reencarnação. Triptólogos, Aleuco, Minos, Adamante, Licurgo, Caronda, Sol eram os legisladores mais famosos da Grécia naquela época. Tá? Então, ou seja, o espírito fica condenado por aquele tempo. Vai de encarnação para reencarnação, vai no mundo espiritual, a condenação está lá. O budismo não fala da roda das encarnações. O espírito vem ao mundo terrestre, volta ao mundo espiritual. Aqui, os budistas dizem que o espírito passa pelo banho d'água lustral. Olha uma coincidência com a doutrina espírita, em que os ensinos de um lado e os sofrimentos do outro fazem esse trabalho de purificação. O que o Espiritismo fala? Nós aprendemos de duas maneiras, pelo amor ou pela dor.
Então há essa semelhança do budismo, com poucas semelhanças, mas essa é uma delas, na reencarnação. E os budistas dizem que aqui, passando por esse efeito da água austral, que nós vamos nos purificando, até que um dia não temos mais necessidade dessa roda de reencarnações e vamos habitar o Nirvana. O que é o Nirvana para nós espíritas? Quinta categoria dos mundos habitados, conforme o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os mundos celestes junto de Deus. Para o budista, esses mundos eles chamam de Nirvana. A terminologia, o vocábulo, pouco importa. O que importa é que nós falamos sobre a mesma coisa. A Escritura Sagrada dos Vedas, que até apareceu no nosso estudo da mediunidade uma segunda-feira dessa ali, o Bhagavad Gita, é um livro das Escrituras Sagradas dos Vedas, 1500 anos antes de Cristo. Então, para os esotéricos, o que acontece? Quando nós estamos encarnados, nós necessitamos dos órgãos sensórios, necessitamos do tato, do paladar, da visão, da audição, dos sentidos materiais. Mas quando nós estamos desencarnados, nós vamos utilizar os órgãos psíquicos. 1500 anos antes de Cristo, eles já pregavam isso. Reencarnação na doutrina espírita, Livro dos Espíritos, questão 66. Como pode um homem que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta dos Espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. Simples assim. Numa encarnação, nós temos condição de vivenciar todas as nossas experiências e evoluirmos ao ponto de não estar mais encarnados aqui? Numa vida, é impossível. Mesmo aqueles que mudaram completamente as suas existências anteriores numa vida melhor, que se converteram, que viveram, ainda numa única existência, não vão conseguir atingir a perfeição pertinente à criatura humana alcançar. Então, por isso que nós necessitamos dessas várias e várias oportunidades. Como se realiza na subletra A? Como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação moral como espírito? Então, ou seja, basta estar no mundo espiritual, sofrer uma reforma moral, já está tudo resolvido? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso é necessária a prova da vida material, porque aqui nós vamos experimentar o quê? As virtudes, mas os vícios também. Vamos ser tentados pela ambição, pela vaidade, pelo orgulho, por uma série de coisas que ainda nos perturbam o nosso equilíbrio espiritual. Então é aqui que nós vamos ser testados de verdade nas nossas aquisições. Então por isso que nós temos necessidade da vida espiritual. Mas o Espírito disse: se o mundo corporal não existir, sem problema. O que prevalece é o mundo espiritual. Mas já que eles existem, criados por Deus, então nós temos a necessidade de passar por esses mundos para o nosso aperfeiçoamento intelecto e, sobretudo, o nosso aperfeiçoamento moral. E Kardec insiste, porque Kardec, como pesquisador, assim, homem de ciência, ele era incisivo. Na subletra B, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências, Aqueles que dizem o contrário procuram manter-se na ignorância que eles próprios se encontram. Ou seja, tem pessoas que não querem saber disso. Vocês acham que essas pessoas que estão aí matando, assaltando, roubando, corrupção, corruptos e corruptores de toda a natureza, se apropriam de dinheiro que não é deles? Vocês acham que se as pessoas acreditassem na reencarnação, nas consequências daquilo que estão fazendo na vida atual, fariam? Não. É porque eles ainda têm um conceito materialista, que tudo vai se acabar com essa vida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar. Eu quero viver a vida material da melhor maneira possível. Eles não acreditam nas consequências. Se acreditasse, não faria o que nós temos visto por aí. Só no Brasil não, no mundo inteiro. Não faria o que nós temos visto por aí. Mas como eles não acreditam em nada, vão levando a vida, como dizem os franceses, ao avonter. E para a gente, ainda no Livro dos Espíritos, encerrar essa questão, qual foi o objetivado da reencarnação? Uma resposta, duas respostas em uma. Expiação, pagar débitos do passado. Melhoramento progressivo, sem isso onde está a justiça de Deus. Então, uma das mais belas definições que eu já vi de reencarnação na minha vida, reencarnação é o perdão de Deus às nossas falhas do passado, dando-nos a oportunidade de ressarci-las. E essa definição dizia mais ou menos assim: porque não há falha, não há erro, não há crime que não sejam
redimidos, que não sejam perdoados, porque acima de tudo isso está o incomensurável amor de Deus por todos nós. Então a reencarnação é uma bênção de Deus a todos nós, seres falíveis, seres que erram, em que se funda o dogma da reencarnação na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente o Pai deixa aberta a porta aos seus filhos que erraram. Então a justiça de Deus e o amor dele por todos nós, Deus sabe esperar, gente. Deus não tem pressa, né? Porque pelo menos disse que um dia para nós, para Deus é 1000 anos. Então Deus sabe esperar que a gente se retifique, que a gente se melhore. Deus não é vingativo, Deus não é punitivo, Deus é educativo. As suas leis são educativas, não são punitivas. E toda vez que nós infringimos essas leis, naturalmente nós vamos ter que retomar. Onde foi que nós falhamos? Onde foi que nós erramos? É por isso que eu costumo dizer, né? Nós precisamos lamentar esses nossos irmãos que estão fracassando com a oportunidade abençoada que Deus nos deu e que muitos deles pediram no mundo espiritual para estarem aqui nas várias situações, né? Qualquer tipo de governo, qualquer tipo de mandatário, onde quer que seja, nós não podemos ficar felizes com a queda desses nossos irmãos. Nós não podemos desejar o mal para quem quer que seja. Se nós não concordamos e não gostamos de A, B ou C na política, em que quer que seja, tenhamos condescendência com aqueles que erram, com aqueles que falham, porque nós precisamos de condescendência também. Nós precisamos de compreensão e tolerância. Então, desejar o mal das pessoas, não. Nós fizemos uma palestra ontem, em que a gente tocava um pouco sobre a questão do perdão, e a gente dizia isso. Tem pessoas que falam assim, não, eu não condeno ninguém, não. Né? Eu não guardo raiva de ninguém, não. Mas da justiça de Deus ele não escapa. A gente diz que não dá raiva, mas torce para Deus dar uma lascada boa nele, né? Ainda tem aqueles que dizem assim, não tem problema não. Eu não guardo mágoa, não desejo mal, não. Mas do umbral esse miserável não escapa. Como que você não deseja mal? Se você está torcendo para depois dessa vida, ele passar por alguma situação de dificuldade. Oremos pelos nossos irmãos em falha, em fracasso. Ok? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus. Existem 4 alternativas para a humanidade. Nós falamos há pouco da questão do materialismo, pessoas que não acreditam em nada e por isso que agem de qualquer maneira, vamos aproveitar essa vida que depois disso não existe mais nada. Como eu disse para vocês também, hoje em dia o materialismo eu acho que é muito mais de boca para fora. Quando a coisa aperta, meu Deus, me ajuda. Não acredita em Deus, não pode em nada, não pode nem acreditar em Deus. O panteísmo, ser integrado ao todo universal, na época de Kardec, essa doutrina ainda estava em moda. Hoje em dia a gente não ouve falar mais disso, em que nós somos tirados aqui do todo universal, da matéria do planeta, constitui o corpo, depois a gente desencarna, volta para esse todo universal. Isso acontece o quê? Como que o materialismo anula a nossa essência divina, anula a nossa consciência individual. Nós passamos a constar do todo universal, perdemos a nossa individualidade. A terceira opção, a individualidade da alma com a fixação definitiva do destino do homem, a chamada doutrina da igreja, né? É que se nós formos muito bonzinhos, quando a gente morre, nós vamos para o céu. Se a gente não for muito bonzinho, a gente fica no purgatório. Mas se a gente for malzinho, a gente vai para o inferno mesmo, não tem jeito, né? Eu até tenho brincado com os amigos católicos meus, esse calor danado que está aí. Fala, vocês que acreditam no inferno, aqueles que vão para lá já vão se acostumando, né? Porque o negócio aqui está quente mesmo, o maçarico está ligado. Ora, a brincadeira com os meus irmãos, né? Porque eu também fui católico, mas hoje em dia não dá para a gente acreditar mais nisso, por uma razão muito simples. Se Deus é perfeito, alguém aqui na noite de hoje tem dúvida disso, que Deus é perfeito? Se vocês, alguém aqui tem dúvida disso, está com um problema muito sério existencial, filosófico e religioso. Mas se eu acredito que Deus é perfeito, tudo aquilo que Deus criou tende à perfeição. Vocês acham que Deus poderia perder uma única criatura sua que fosse para toda a eternidade? O que aconteceria com essa criação de Deus? Deus teria falhado. Mas Deus não fala, perfeito não fala. O problema é que nós, seres relativos, temos dificuldade de entender o ser absoluto que é Deus. E aí trazemos Deus à nossa realidade.
Porque nós não conseguimos ir à realidade do divino, por sermos relativos. Então a gente não consegue compreender determinadas coisas. Nós podemos ter certeza que nada que Deus criou vai se perder. Demora tempo, para uns mais, outros para menos, nada se perdeu. E a quarta, né, opção é da doutrina espírita, individualidade da alma com o progresso ao infinito, conforme a nossa doutrina prega. Nós somos perfectíveis, não chegaremos à perfeição de Deus, é óbvio, não nos tornaremos Deus. Nós somos perfectíveis. Podemos nos tornar Cristos, como Jesus é um Cristo. Podemos atingir esse nível, porque ele atingiu. Ele foi criado simples e ignorante, mas diz Emmanuel, evoluiu em linha reta. O livro A Caminho da Luz. Então o que nós precisamos é não entrar por tantos atalhos como nós temos entrado, para que a gente evolua mais rápido. Na Gênesis, ainda dentro da obra espírita, capítulo 11, Gênesis espiritual, a reencarnação é uma consequência natural da lei do progresso. Por quê? Porque as almas de hoje são mais inteligentes do que a alma do passado. Então Deus está privilegiando as criações atuais? Não, porque nós trazemos uma bagagem existencial lá de trás. E de encarnação em reencarnação, nós vamos juntando mais conhecimento, porque nada se perde. Volta através de intuição, de inspiração, de uma série de coisas. Mas nenhuma bagagem nossa existencial vai estar perdida para sempre. É claro que as coisas que não nos são necessárias, elas caem no esquecimento. Mas aquelas que nos são mais importantes na vida, essas não. Então nós vamos carregar de vida para outra vida. Agora, só para a gente saber um pouquinho da doutrina espírita, eu vou citar 3 casos aqui. Esse cidadão chamado Edgar Cayce, que viveu naquela época ali, de 1877 a 1945, era um famoso médico. Há mais de 14 mil registros de reading, em inglês, leitura, que ele fazia das pessoas, que ele consultava. A princípio ele não gostou de que essas coisas aconteciam, porque ele estava em transe. E como ele era protestante, ele achava que isso era uma coisa demoníaca. Até que com o passar do tempo ele compreendeu que não era uma questão demoníaca, mas que era uma presença de espíritos incluindo ele a fazer aquelas revelações. Então ele olhava para uma pessoa assim, e no perispírito da pessoa ele decifrava as doenças. Você está com a doença no fígado, procura um médico. E ele assim já receitava também. Ele tinha esse poder de receitar remédios, né? Então ele conseguia ler inclusive as vidas passadas das pessoas. Na outra encarnação você fez 14 mil registros de leituras que ele fazia das pessoas. Acontece que um dia ele leva o seu filho, Hugo Link Cayce, à barbearia, cortar cabelo do menininho. E quando ele entra na barbearia com seu filho, o filho do barbeiro estava lá comendo os biscoitos, não, as bolachas, como diz o nosso irmão paulista. E daqui a pouco o filho do barbeiro olhou para ele e falou assim: eu te conheço. Aí o barbeiro falou assim: para de perturbar os clientes, meu filho, fica quietinho aqui, come seu biscoito e tal. Não, eu conheço ele está com fome. Você quer um biscoito? E Edgar Cayce agradeceu. Ela falou: não precisa não. Eu conheço ele, sim. Nós estávamos naquela balsa no Rio Ohio e nós fomos flechados pelos índios. E Edgar Cayce já sabia que ele teve uma reencarnação atrás, em que ele foi um mercenário inglês, que ele foi realmente combater os índios americanos. E eles estavam descendo uma balsa no Rio Ohio e os índios da margem correndo e flechando, e ele morreu. E ele morreu nessa balsa flechado pelos índios. E o menino, o filho do barbeiro, estava com ele na balsa, reconheceu ele, né? Nós morremos lá no Rio, naquela balsa que a gente estava fugindo dos índios. Então eu não tinha dúvida nenhuma de que ele havia sido realmente John Bright, um mercenário inglês, ok? Dr. Ian Stevenson, bastante conhecimento no meio espírita também. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, 20 casos sugestivos of reincarnation, título em inglês, em que ele narra 7 casos na Índia. O que o Dr. Ian Stevenson fazia? Ele viajava o mundo, atrás dos casos confirmados de reencarnação. Ele se aprofundava na história daquele caso. 3 casos no Ceilão, 2 casos no Brasil, 7 no Alasca e no Líbano.
Nós trouxemos abaixo ali o caso do William George Jr., que é um caso no Alasca, que aconteceu no Alasca. Ele foi lá investigar uma criança que havia nascido e ele ficou sabendo da história. O avô dessa criança desencarnaram muitos anos atrás, quando saiu para pescar, embora o avô conhecesse tudo da náutica ali, daquela região do Alasca, provavelmente uma geleira se desprendeu, caiu sobre o barquinho deles, nunca mais o William George foi achado. O avô nunca mais foi achado. Passou alguns meses, a nora dele começa a engravidar. 9 meses depois, dá à luz a uma criança que eles chamaram de William George Jr. Agora deveria ser o William George Neto, né? Mas a história está lá assim, a gente registra assim. Acontece que essa criança, assim que começou a andar, ela demonstrou o mesmo defeito na perna que o avô tinha. Ela mancava igualzinho. E ela tinha um sinalzinho na barriga que era idêntica ao que o avô tinha de nascença. Esses sinais de nascença, que às vezes as crianças nascem. E assim que o pequeno William George Jr. começou a falar, ele começou a identificar todo mundo daquela região. Ali mora o meu amigo, ou morava, que pescava comigo, o seu fulano de tal. O cara já tinha morrido há muito tempo, era um amigo do avô, né? Não era dele. Então ele começou a dar, inclusive, instruções sobre navegação, com poucos anos de idade. Falar de pescarias, onde era melhor para pescar, ali naquele lugar, quando a gente pegar aqui essa baía, aqui para tal lugar, ficaram assim, né? Aí ele foi lá investigar. Acontece que o avô dele havia dado para a nora um relógio de bolso, né? Naquela época tinha aqueles relógios de bolso aqui, que eu sempre quis ter, nunca consegui comprar, aquilo era caro a peça, né? E hoje você pode comprar até no camelô, um falso qualquer, né? De correntinho que você enfia aqui no bolso. Na época eu não consegui comprar, sempre quis ter um relógio daquele. E o avô deu para a nora, né, o avô do pequeno William George Jr., um relógio e falou assim: guarda esse relógio, que se existe esse negócio de reencarnação, nós vamos provar. Aí a nora guardou o relógio dentro de uma caixinha, botou dentro do guarda-roupa lá, esqueceu da história. Quando o pequenininho William George Jr. estava correndo dentro de casa, brincando para lá e para cá, ela começou a arrumar o armário, aquela coisa que vocês mulheres gostam de fazer, tirar tudo do guarda-roupa, depois volta com tudo lá para dentro de novo, fala assim: vou arrumar aqui, né? E dá uma ajeitada mesmo, volta com tudo para dentro do guarda-roupa. Só que quando ela pega aquela caixinha do relógio, que ela nem se lembrava mais, ela abre, pega o relógio na mão, o pequeno William George Jr. entra correndo no quarto e fala para ela assim: está aí o relógio que eu pedi para você guardar para mim. Não preciso dizer para vocês que a mãe desmaiou, né? Caiu durinha, porque ela tinha como filho, né, na realidade, o seu sogro, que havia voltado. Então esse caso é um dos mais patentes de reencarnação nessa obra do Dr. Raimundo Moody Jr. Dr. Brian Weiss completou agora em novembro 80 anos. 80 anos. Ainda está vivo nos Estados Unidos. Psiquiatra, neurologista norte-americano, formado pela Universidade de Columbia, professor catedrático do Hospital Mount Sinai Medical Center, escreveu alguns livros, não estão todos não, tá? Eu li Muitas Vidas, Muitos Mestres, eu li Só o Amor é Real e eu li A Divina Sabedoria dos Mestres. Eu li essas 3 obras. Mas eu quero trazer para vocês o resuminho bem rápido de Só o Amor é Real, né? Acontece que ele atendia a muitas pessoas, muito jovens, né, no consultório dele. A última vez que eu consultei na internet, já faz muito tempo, a fila de espera para consultar com o Dr. Brian Weiss era em torno de 2.500 pessoas. Se você for agora nos Estados Unidos, quer consultar com o Dr. Brian Weiss, você vai esperar ele atender umas 3.000 pessoas mais ou menos, e com 80 anos já não deve estar conseguindo mais atender tanta gente assim. Acontece que quando ele escreve esse Só o Amor é Real, ele começou a atender 2 jovens, Pedro e Elizabeth, no seu consultório. Esses 2 jovens estavam com depressão. Ele começou a tratar a depressão, como psiquiatra que é. Começou a tratar a depressão. Mas ele começou a perceber que quando ele tratava os jovens por hipnose, e eles regrediam a existências anteriores,
Estava muito fato relacionado entre Pedro e Elizabeth. Engraçado, Pedro está me contando uma história da outra vida que guarda relação com o que Elizabeth está me contando. Ele começou a associar que esses dois tiveram uma ligação na outra vida. E ele vai de pesquisas em pesquisas e chega à conclusão que os dois se amavam muito em outra existência e que foram se reencontrar nessa existência no consultório dele. No consultório dele. Ele define que Pedro e Elizabeth eram almas gêmeas, embora nós sabemos, né? Emmanuel até no livro Consolador depois se retrata sobre isso. Alma gêmea, não existe alma gêmea no sentido de metades eternas, como Emmanuel chegou, e depois, a pedido da Federação, ele corrigiu isso. Porque ninguém é metade de ninguém, nós somos seres individuais inteiros, né? Não somos metade de ninguém. Mas, na realidade, aqui tem um sentido poético da música do Fábio Júnior. Alma gêmea, né? Porque quer dizer que são espíritos que se amam ao longo de várias encarnações, que se procuram de uma encarnação para outra. Então, o Dr. Branois, né, definiu Pedro e Elizabeth como almas gêmeas, de espíritos que nós sabemos hoje que são espíritos afins, que se amam e que procuram estar juntos de uma vida para a outra. Vamos saber, né? Todos nós temos uma alma gêmea por aí, né? Quem sabe a gente encontra ou já encontrou. Tem alguns que já encontraram, né? Parabéns. Mas tem uns que estão procurando ainda, né? Está um pouquinho difícil. Então, todas as obras dele também, como pesquisador, que é de reencarnação. Dr. Branois, pouco tempo atrás ainda, como Divaldo, fazia palestras no mundo inteiro falando sobre essas suas obras. Ok? Então eu quis trazer 4, na realidade, cientistas, pesquisadores, médicos americanos, que nada tem a ver com a doutrina espírita, para mostrar que a reencarnação não é apenas preconizada e pregada por nós, os religiosos, não. A medicina hoje também já está trabalhando muito essa questão. Várias universidades no mundo têm um departamento de medicina e espiritualidade, como a USP e tantas outras aqui no Brasil e lá fora também, né? A doutora Erin Wambach, uma psicóloga americana, pesquisando mais de 750 pessoas com a terapia de vidas passadas, se a gente é a favor disso ou não, regressão de memória, hipnose para voltar lá, é outra história, né? O treino espírita até não consagra muito essas coisas não, tem que ficar procurando saber o que nós somos, não importa o que nós queremos ser daqui para frente, né? Mas são dados científicos, eu estou trazendo com o caráter científico. E ela pesquisando mais de 750 pacientes que ela fez regressão de memória, os dados são fantásticos. 81% decidiram renascer. Descobriram através da... Não, estava muito, eu quis voltar. Eu quis renascer. 19 não se lembraram da decisão. Natural. Esquecimento passado, uma série de coisas. Talvez o momento da pesquisa não foi realizado como deveria. A hipnose não foi profunda. Uma série de fatores. 68% ficaram relutantes, tensos com a nova vida. Não é isso que os espíritos nos dizem? Quando a gente está no mundo espiritual para voltar, a gente fica tenso. Por quê? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir dessa vez? Esse dia eu vi um videozinho que eu achei muito interessante, né? A entrevistadora dizia para as pessoas o seguinte: se você morresse, encontrasse com Jesus, mas você só pudesse fazer uma pergunta para ele, qual pergunta você faria? E ela ficou emocionada com a resposta de um jovem, cabelo aqui até no ombro, né? Se eu pudesse só fazer uma pergunta para Jesus, qual pergunta que eu faria? O jovem olhou para a repórter entrevistadora e falou assim: eu perguntaria a ele o seguinte: eu consegui? É só isso que eu queria perguntar a ele. Eu consegui? Né? Fica uma reflexão para todos nós. Será que nós estamos conseguindo nessa vida aquilo que ele espera de nós? Aquilo que nós nos propusemos no mundo espiritual realizar? 26% consideraram com certo otimismo: que bom, vou reencarnar, beleza. Não, é lá na favela, tá? Tiroteio todo dia, né? Eu quero, eu preciso, né? Não tem problema, me colocam onde for, mas eu quero voltar. E esses são os otimistas, que pediram para voltar. 6% não souberam responder. Gente, podem ficar tranquilos, 90%
das mortes foram experiências agradáveis. Está vendo? Morrer não é ruim. Morrer não é ruim. A gente precisa aceitar isso, confiar nisso. 90% dos entrevistados, não, minha morte foi tranquila. Não é nada. E os nascimentos repletos de tensões e desventuras. Eu costumo até brincar dizendo, costumo dizer, por isso quando a gente nasce a gente chora, né? Meu Deus do céu, voltei, caraca, tudo de novo, né? Essa problemática, vou ter que estudar de novo, crescer, comprometer com uma série de coisas. 87%, gente, conheciam seus pais antes de vir, parentes, amores, amigos de outras existências. Isso quer dizer que aquilo que a doutrina espírita reafirma, muitos de nós estamos nos reencontrando, né? Na vida tem encontros que são encontros. Marco Prisco escreveu certa vez sobre Por de Volta o Flanco. Pessoas que nós estamos encontrando pela primeira vez. Marco Prisco dizia, mas na vida tem encontros que são reencontros, na sua grande maioria. Nós não estamos na EDAC por acaso. Não estamos na EDAC por acaso. Muitos de nós nos comprometemos ainda no mundo espiritual de estarmos juntos aqui, para realizar aquilo que nós estamos fazendo. Ou bem ou mal, nós vamos saber depois. Mas, né? Estamos junto com os nossos familiares que pedindo para estar com aqueles familiares. Deu certo ou não deu é outra questão. É outra questão. Que não nos cabe avaliar, mas é Deus só que julga. Aliás, nós precisamos parar com isso. A gente julga as pessoas, julga o comportamento dos outros, julga uma série de coisas. Só Deus cabe julgamento. Nenhum de nós tem autoridade moral para julgar quem quer que seja. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Olha que coisa bonita. Não tem amigos que às vezes a gente acha que ficou conhecendo essa vida e fala assim, nossa, parece que eu te conheço faz tempo, né? Porque eu me dou tão bem com você, me dou melhor com você do que me dou com meus irmãos de sangue. E é uma verdade, pode ser que nós já sejamos simpáticos uns aos outros de várias e várias encarnações. Ou simplesmente porque temos as mesmas afinidades, gostamos das mesmas coisas, são espíritos que se identificam. E Marco Prisco terminava a mensagem dizendo assim, mas nessa vida tem reencontros que são verdadeiros desencontros. Pessoas que nós vamos reencontrar só para nos fazer sofrer ou para que nós as façamos sofrer, que é também uma realidade. Adversários do passado, né? Espíritos com os quais nós tivemos problemas em outras existências. Finalizando, quanto aos objetivos, a doutora Wellen Weinbach concluiu que, na quase totalidade, as pessoas que voltaram disseram, voltei com o propósito de aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Alguns estão fracassando, né? Sem ser exigente e possessivo. E praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para aumento de riqueza, status e poder. Alguns também estão fracassando nisso aí, né? A gente não pode esperar também que todo mundo acerte, que todo mundo consiga, né? Como aquele rapaz perguntou a Jesus, eu consegui? Então será que nós conseguimos? Mas a grande maioria está voltando com essa proposta de ser mais fraterno, de ser mais humano, de respeitar-se mais uns aos outros, que é a proposta de quem? De nosso amigo, que há 2000 e poucos anos atrás disse, meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amaram, não pelas críticas, não pelas observações infelizes, não pelas agressões verbais, muito menos físicas, mas pelo muito que se amarem. Muita paz a todos. Essa mensagem que a gente queria deixar sobre esse tema tão importante do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos nós. Agora sempre a gente devolve a palavra para o Felipe. Agradecemos ao amigo Robinson pelas reflexões e estudos da noite de hoje. E nós vamos prosseguir os nossos estudos, né? No próximo domingo, quem estará com a gente é o Carlão, e ele vai falar sobre a vida futura.
E na próxima quarta-feira, quem vai estar com a gente é a Elisete, com o tema A Realeza de Jesus, encerrando aí o mês de janeiro, né? Lembrando que o mês de fevereiro é o mês de aniversário da nossa casa, com 74 anos de fundação, e nós vamos ter no dia 16 de fevereiro a presença do João Luiz do Nascimento de Cachoeira Paulista. Ele vai estar aqui desenvolvendo um tema, e aí a gente convida todo mundo que chamar os amigos, chamar principalmente aqueles irmãos que já participaram, já entraram nessa casa já há bastante tempo, né? Hoje nós temos muitos amigos que estão em outros trabalhos nas casas espíritas, mas que começaram suas atividades aqui na casa, né? Então vai ser um dia de confraternização e também de recordações e de abraços, valorizando a história da segunda casa mais antiga de Volta Redonda. Então, no dia 16 de fevereiro, fica aí o nosso compromisso e a nossa presença dessa festa, na qual nós vamos fazer comemorando 74 anos da casa. Vai ter bolo. Vai ter bolo, vai ter bolo. Tem que ter, né? Aniversário tem que ter. Então, vamos elevar nossos pensamentos, então. Agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade bendita que nós tivemos nessa noite de meditação, reflexão da mensagem do Evangelho, e que a gente possa, ao sair daqui, cumprir com o compromisso de colocarmos em prática esses ensinamentos no contato com a família, no contato íntimo e no contato com o próximo e com a sociedade. Que possamos também, em nossas orações, envolver os nossos irmãos em necessidades, em desafios, em conflitos, que a gente possa, nesse período no qual nós ficamos em toda reunião, ofertar um pouco de consolo e respostas necessárias para que a gente possa continuarmos à frente da nossa administração que foi confiada de auxiliarmos esse planeta em transição. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Aqueles que desejarem a paz, só aguardar que serão chamados, tá? Então, todo mundo uma boa noite.